Paz do Senhor, meus irmãos, aqui é o presbítero Amadeu Ribeiro, da Igreja Assembleia de Deus de Braço do Rio, presidida pelo pastor José de Souza. Mais uma lição, a lição de número 11, desse 13 de dezembro de 2020. Vamos estudar a teologia de Eliú. O sofrimento é uma correção divina. O último amigo de Jó a falar, ele traz como a origem do sofrimento é sempre uma correção divina. Jó 36,15 diz: ao aflito livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. A verdade prática diz que o sofrimento não deve ser visto apenas sob o aspecto punitivo. Nós vamos ver que a teologia de Eliú não é 100% correta, porque o sofrimento não deve ser visto apenas, ou seja, o sofrimento pode ocorrer de forma punitiva, mas o sofrimento também pode ser visto como uma forma educativa, uma forma de nos ensinar. O objetivo geral é mostrar que o sofrimento pode ser usado por Deus com um fim pedagógico, com um fim de ensino. Ou seja, não é sempre que o sofrimento é consequência de uma correção. Às vezes é ensinamento, é pedagógico. A teologia de Eliú é exposta em 4 grandes discursos teológicos e se contrapõe ao que Jó e seus amigos proferiram. Eliú ouviu tudo calado. Os 3 amigos de Jó falaram anteriormente, o que o próprio Jó falaram, e ele agora traz o seu discurso. Para Eliú, os amigos de Jó falharam na exposição de suas ideias ao patriarca. Para Eliú, todos os seus antecessores estavam errando. Jó, por outro lado, se equivoca ao apresentar o seu conceito de Deus para fundamentar sua defesa. É o que Eliú diz. Jó errou também. Eliú revela um Deus soberano, que age segundo o seu conselho e não está obrigado a dar respostas ao homem. Deus não precisa dar satisfação ao homem. Além de não haver qualquer injustiça em suas ações, Deus nunca comete injustiça. Sofrimento é uma ação pedagógica de Deus para corrigir o homem. Se o homem está sofrendo, Deus está tentando lhe ensinar alguma coisa. O que Deus quer falar conosco na escola do sofrimento? Já que o sofrimento tem como fim ensinar-nos alguma coisa. Deus é soberano e o homem é orgulhoso. Uma das questões mais difíceis para o ser humano é aceitar que algo saia do seu domínio. O homem gosta de controlar tudo. Muito sofrimento hoje tem como causa a não aceitação de determinada realidade. Diante da realidade, o desespero passa a dominar, o medo passa a ser constante, o grau de ansiedade e estresse aumenta. Entretanto, quando olhamos para a Bíblia, percebemos que homens e mulheres puderam reconhecer a voz de Deus dentro do sofrimento. Você pode ouvir Deus em meio a tanto sofrimento? No livro de Jó, vemos Jó experimentando a Deus na escola do sofrimento. Quando isso acontece, crescemos em maturidade e espiritualidade. Saiba ouvir Deus em meio ao sofrimento. O sofrimento deve ser visto também como aspecto pedagógico. O sofrimento como uma forma de revelar Deus. Deus é soberano. Eliú destaca a queixa de Jó porque Deus não lhe respondera. Deus tinha a obrigação de responder a Jó? É o que Jó pensava. E Eliú destaca isso, dizendo que Jó não leva em conta a majestade divina. Deus fala quando Ele quer. A majestade de Deus distingue o Criador de suas criaturas. Quantas vezes queremos empurrar Deus contra a parede, que Ele nos ouça, que Ele nos responda? E quando Deus permanece em silêncio? É possível ver Deus agindo em meio ao silêncio? Jó havia ignorado que Deus é infinitamente maior do que o homem e não precisa explicá-lo acerca de suas ações nem do seu silêncio. Deus não precisa nos dar explicação de coisa alguma. Às vezes queremos saber: Deus, por que estou sofrendo? Deus, por que isso aconteceu comigo? Deus, por quê? Deus, por quê? Na majestade, na soberania divina, Eliú destaca isso. Deus é soberano. O orgulho do homem, muitas vezes, o nosso orgulho, nos priva de ouvir Deus. Quando permanecemos orgulhosos, mergulhados no nosso próprio conhecimento, na nossa autossuficiência. Mesmo sendo um ser transcendente, Deus não deixa de se revelar ao homem quando julga necessário. Quando Deus entende que é preciso, Ele se revela. Não é no nosso tempo, não é quando nós queremos, é no tempo de Deus.
E muitas vezes nos orgulhamos, nós abandonamos a Deus e deixamos de ouvir quando Ele quer falar conosco. Por isso Eliú não aceita o argumento de Jó sobre o silêncio de Deus, pois ele fala ao homem de várias maneiras. Sonhos e visões. Você está percebendo quando Deus está falando? Ou você quer que Deus fale com você do seu jeito? Deus use alguém e fala comigo. Deus fala diretamente comigo. Perceba quando Deus está falando. Deus fala de várias maneiras. Eliú, ele mostra que o problema não é o silêncio de Deus, mas o orgulho do homem que não permite escutá-lo. Quantas vezes o nosso orgulho impede de ouvir quando Deus está falando? Porque às vezes queremos ouvir as respostas que gostaríamos de ouvir, e quantas vezes Deus quer nos corrigir. Muitas vezes Deus quer que aprendamos que é no momento dele, que é no tempo dele, que é quando ele quer agir. Às vezes nos apressamos e agimos quando Deus quer nos dizer, espere um pouco mais. O jovem Eliú acredita que mesmo o patriarca, considerando-se moralmente maduro, padece do pecado do orgulho. Na visão de Eliú, a revelação de Deus tem o propósito de livrar o homem da soberba, que o conduziria à morte. Muitas vezes, Deus quer nos livrar do nosso orgulho, da soberba, que nos leva à morte. O mistério da redenção. Além de sonhos e visões, Eliú também destaca que Deus usa a enfermidade como um dos canais de comunicação entre Deus e o homem. Quantas vezes nós não queremos ouvir Deus, não queremos parar para ouvi-lo. E aí vem um problema, uma dificuldade, uma enfermidade. E por causa dela, ele pode enviar um anjo para anunciar o dever. Dizer o que devemos fazer. Interceder em favor da nossa saúde. Dessa forma, o mensageiro de Deus anuncia o que é justo e bom, a fim de recuperar o estado de justiça que Jó desfrutara antes da enfermidade. Eliú nos traz, assim como os outros amigos de Jó, verdades, mas que não podemos levar em consideração em todos os casos, generalizar. O que Eliú está falando também acontece. Quantas vezes Deus nos comunica através do sofrimento? Aquele momento que paramos, que oramos mais, que buscamos mais, que consagramos mais, que lemos mais a Bíblia, que damos atenção a Deus mais. E Deus envia alguém, Deus envia um anjo para interceder em nosso favor, restaurar nosso estado de outrora. Não era o caso de Jó, mas Eliú fala desse mistério da redenção. As funções que são atribuídas a esse mensageiro fazem com que intérpretes bíblicos vejam nesse ser celeste uma referência ao anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus no Antigo Testamento, se revelando ao homem. Não há dúvida que esse mediador é a mesma testemunha celestial que Jó pedia que defendesse a sua causa, o Redentor, que o justificasse depois da sua morte. Conforme podemos atestar no livro, o mistério desse mensageiro é um ato decorrente inteiramente da graça de Deus, em favor de Jó para mediar sua causa e resgatá-lo. Você pode dizer, eu sei que o meu Redentor vive. Esse Redentor, esse mistério da redenção que é revelado no livro de Jó, apontando para Jesus, que é o nosso Redentor. Nós temos um Redentor. Não importa o que estejamos sofrendo, não importa a origem do sofrimento, não importa o que o sofrimento queira nos ensinar ou provar, certo é, o nosso Redentor vive. E por fim, no momento certo, ele vai se levantar. Enquanto isso, não questione, não duvide, não argumente, entenda o que Deus está falando. Para Eliú, o sofrimento revela um Deus soberano, que ataca a soberba do homem. O sofrimento como meio de revelar a justiça e a soberania de Deus. A justiça de Deus é demonstrada. Quando Eliú defende a justiça de Deus, ele faz coro com seus amigos quando acusa Jó. Na perspectiva de Eliú, os argumentos de Jó não passavam de insolência. Como pode o Todo-Poderoso agir com injustiça, conforme Jó deixou subentender? Deus jamais age injustamente, é o que Eliú defende. Porque isso contraria a própria justiça de Deus. Deus é justo, sempre. E como Jó ia atacar a soberania, a justiça de Deus? Deus, em seu caráter, em sua essência, é justo. E Eliú passa a descrever o caráter justo de Deus.
Deus age com justiça quando retribui ao homem o que ele merece. Deus não precisa prestar contas de seus atos a ninguém. Deus, como provedor da vida humana, tem todo o poder de manter ou não a humanidade. Deus não faz acepção de pessoas, quer sejam reis, nobres, pobres, ricos. Deus é onisciente, como tal, conhece os passos e as intenções de todos os homens, sem precisar perguntar nada a ninguém em juízo. Deus é justo para punir os maus. É o caráter justo de Deus que Eliú quer revelar. Eliú defende que Deus é soberano. Será que Deus deve recompensá-lo segundo o que você quer ou não quer? Será que Deus precisa dar satisfação ao homem? Eliú mostra a Jó que Deus, em sua soberania e livre vontade, não tem obrigação de agir segundo o querer do homem. Deus é soberano. Deus não está sujeito a qualquer julgamento humano. E Jó estava questionando isso naquele momento. E Eliú tenta mostrar isso para ele. Por ser soberano, Deus jamais age com injustiça, como Jó dera a entender. É preciso destacar duas coisas na fala de Eliú. Eliú, como seus amigos, erra a partir do princípio de que Jó havia cometido pecado. O discurso dos amigos de Jó tem seus acertos sobre Deus. No caso específico de Jó, ele erra em dizer que Jó havia pecado, que ele deveria reconhecer seu pecado. Por isso ele estava sofrendo. E o sofrimento de Jó não era por causa do seu pecado. Talvez você que está julgando alguém, talvez você que tem costume de logo julgar alguém quando está sofrendo. Aprendemos no livro de Jó que nem sempre é culpa. A culpa está em quem está sofrendo. Jó não tinha culpa. Ele o exalta apenas a justiça de Deus. Mas não podemos nos esquecer que Deus é longânimo e misericordioso. Eliú diz que o Altíssimo havia posto a sua justiça soberana acima do seu amor. Isso é um erro. Deus nos amou primeiro. Deus, sem dúvida alguma, é justo, mas grandiosamente amoroso e misericordioso. Jamais Deus vai deixar de nos amar. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo pecaminoso, o mundo em pecado. Deus nos ama acima de tudo. Deus é justo, mas Deus é amor. Para Eliú, o sofrimento revela o caráter justo e soberano de Deus, mas nós vimos que ele comete dois erros. Um, que Jó havia cometido pecado. E o segundo, porque exalta a justiça de Deus e nada fala da misericórdia e do amor de Deus. O sofrimento como um instrumento pedagógico de Deus. Caráter de nos ensinar em meio ao sofrimento. Há uma diferença entre a teologia de Eliú e de seus amigos. Elifaz, Bildad e Zofar acreditam que o sofrimento de Jó era por causa de um pecado cometido e a sua recusa em reconhecê-lo. Jó, enquanto você não confessar o seu pecado, o sofrimento não vai cessar. Mas Eliú acredita nisso, mas vai além. Durante a aprovação, Jó se comportou de forma pecaminosa. Eliú traz a ideia de que o sofrimento tem um caráter de ensinar alguma coisa. A capacidade, o caráter pedagógico do sofrimento está na capacidade de nos voltar a refletir e voltar para Deus. Quando vem o sofrimento, nós paramos e refletimos. Dessa forma, os justos aprendem com o sofrimento. Eliú traz uma nova ideia do sofrimento de Jó. Adorando a Deus na tormenta, Eliú afirma que Deus é grande e nós não o compreendemos. Para ilustrar o argumento da grandeza de Deus, Eliú traz uma explanação da ação de Deus nas estações do ano, o outono, inverno, primavera, verão. O argumento de Eliú quer demonstrar a grandeza de Deus sobre a criação e como esse fato deve fazer com que Jó reconheça como grande e o louve como tal. Está sofrendo, louve. É o que Eliú está dizendo. A fala de Eliú põe em destaque o argumento contraditório de Jó. Por um lado, magnifica a majestade de Deus, mas por outro, murmura contra ele. Nesse aspecto, Eliú acerta em mostrar que a adoração e a murmuração não podem coexistir. São atitudes excludentes. Jó não poderia adorar e murmurar ao mesmo tempo. Pare de murmurar, pare de reclamar. Continue crendo no Redentor.
No meio da tormenta, em todo o seu impacto, estrondo, temos que contemplar o caráter pedagógico do amor de Deus. Deus nos ama, Deus continua nos amando. Segundo Eliú, o sofrimento é um instrumento pedagógico para o cristão. E 3 aspectos da teologia de Eliú nós podemos destacar. Defende o direito de Deus de ficar em silêncio. Mesmo quando achamos que ele deve falar, Deus é soberano e vai falar quando ele quer e não quando nós queremos. Jó não consegue escutar a Deus devido ao seu orgulho. Entretanto, o equívoco de Eliú está no fato de associar o sofrimento de Jó ao pecado. No demais, ele acertou. Deus é justo, Deus é bom, devemos ouvir a Deus em meio ao silêncio dele. Eliú destaca que Deus tem todo o direito de ser soberano e agir com justiça, mas se equivoca em colocar a soberania de Deus acima do seu amor. Deus, primeiramente, é amor. E Eliú vê o sofrimento como um papel pedagógico. Deus em Cristo nos ajude. Deus nos ama. Deus é misericordioso. O nosso Redentor vive. Continuemos crendo que todo sofrimento um dia vai ter fim. Seja nessa vida ou no mundo vindouro, um dia Deus colocará fim em todo o sofrimento. O nosso Redentor vive. Deus em Cristo te abençoe e nos abençoe no nome de Jesus. Amém.